Primeiramente, obrigado ao Thiago por ter convidado. É um prazer em compartilhar um pouco de conhecimento que a gente tem e criar conhecimento com vocês, tá? Primeiro ponto, o mais importante é que eu não saberei tirar todas as dúvidas. E é melhor que seja assim, porque a gente está discutindo o processo um novo processo de importação, na verdade, desde 2014, vamos colocar assim, o novo processo de importação no Procomex, Receita Federal, Secretaria de Comércio Exterior, Anvisa e outros órgãos anuentes, e veio, então, a primeira consulta pública no meio do ano passado. Já está quase para completar um ano, se eu não estou enganado. Ou pelo menos 6 meses já foram. Todas as informações que eu trarei aqui, que eu falarei um pouco aqui, são relacionadas à consulta pública. As informações públicas, realmente, não são informações de bastidores. Com exceção a uma, que a gente vai compartilhar, que eu vou falar aqui, e tentar puxar um gancho em relação à previsão, principalmente. Tá? Pessoal, eu peço desculpas às vezes por não ser tão business, vamos colocar assim, eu sou mais técnico, eu sou mais de processos, então se tiver alguma dúvida, fique à vontade, façam daqui realmente um bate-papo, tá? Primeiro ponto, eu acho que muitos de vocês já conhecem, então vou ser um pouco mais sucinto aqui, Portal Único de Comércio Exterior. A gente não pode falar de novo processo de importação do INPE, né, especificamente, sem falar sobre o Portal Único de Comércio Exterior. Iniciou-se com visão integrada do comércio exterior, o Vicomex, alguns conhecem o Vicomex simplesmente também pela parte de anexação, do sistema de anexação de documentos, sistema de anexação eletrônica de documentos, e que tem o Vicomex também juntos. O novo processo de exportação, o Thiago bem citou, a DUI, o CCT, são os dois módulos mais conhecidos até esse momento, e o LPCO, que foi publicado realmente o sistema na última semana de dezembro do ano passado. Para quem não conhece o LPCO, módulo LPCO, licença, permissões, certificados e outros documentos, é um módulo concentrador dos órgãos anuentes na exportação. Tá? Em alguns momentos eu vou citar, vou fazer referência no processo de exportação. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, porque não é obrigatório de vocês, se vocês não operam com exportação, saber exatamente. No processo de importação, reparem que é quase a mesma ideia, é praticamente um espelho. Módulo do INPE, Declaração Única de Importação, LPCO e CCT. A questão do LPCO, ainda ninguém disse se será o mesmo sistema ou se será um sistema em separado. Apenas sabemos que existirá um módulo concentrador das licenças para os órgãos anuentes. Às vezes pode ser até outro nome, tá? Mas só para que vocês saibam que tem esse módulo. Módulo catálogo de produtos, cadastro de atributos, módulo pagamentos centralizados e integração com sistemas privados. O novo processo de importação, catálogo de produtos, pagamentos centralizados, são 3 pontos que eu vou falar durante esse webinar, tá ok? Integração com sistemas privados, a ideia é que se disponibilize sempre o web service, em que seja possível a integração entre um sistema privado, por exemplo, da Get, por exemplo, o eComex da NSI, o Comex 10 tem a integração direta com sistemas governamentais e não depender apenas de tela, ok? Eu vi que tem não sei se tem perguntas, mas eu vi acionando aqui a mãozinha, então só abri aqui. Bom, lembrando que o Portal Único de Comércio Exterior, por que eu coloquei Receita Federal e SESEX? Esses dois órgãos são os líderes desse projeto. Esse projeto não é pequeno, esse projeto iniciou-se oficialmente em 2014,
e vem sendo estruturado, vem sendo implementado desde daquele momento. É um projeto que não é um novo sistema, mas passa por uma reengenharia do processo, um redesenho dos processos, em que tem a integração dos intervenientes. Os intervenientes, eu não me refiro apenas aos órgãos, Receita Federal, SESEX, Anvisa, Ministério da Agricultura, IBAMA, entre os outros 21 que nós temos, mas também a integração, uma melhor integração com a agência marítima, com a companhia marítima, com o agente de carga, com os portos, aeroportos, transportadores rodoviários, nacionais e internacionais, zona secundária, importador, trade, despachante, em que você tenha realmente uma fluidez da comunicação e, por consequente, tenha uma maior celeridade na sua movimentação de carga. E, por último, uma intensa utilização de tecnologia da informação. Hoje a gente sabe que muito se depende de papel, muito tem redigitação informações, em que você não tem esse uso intensivo de TI. A ideia é que tenham sistemas, um sistema integrado, na verdade, com vários módulos, em que essa informação tenha uma maior integridade e que tenha uma maior conformidade, da maneira de que o governo envia essa informação para o setor privado e o setor privado reenvia essa informação. A ideia sempre do redesenho dos processos, voltando ali no pilar central, é uma simplificação. Dentro desse redesenho, um paralelismo. Hoje, por exemplo, você precisa registrar a LI antes da DI, obrigatoriamente. Ou então, para que você consiga realmente dar um andamento no seu processo, você tem que pagar os seus tributos para que então vá a análise da DI na parametrização. São dois exemplos bem simples na parte de sequencialismo hoje e que vão se tornar paralelos. Gestão de riscos e antecipação de análise. Hoje a gente não consegue registrar a DI antes da presença de carga. A ideia é que em todos os processos, tanto exportação quanto importação, possa ocorrer isso. E que a Receita Federal ou os outros órgãos anuentes, então, tenham a capacidade de antecipar as suas análises. E, se necessário, já antecipar a solicitação de informações antecipadas. Celeridade e previsibilidade, cada vez mais celere realmente a movimentação da carga na importação e na exportação, e previsibilidade, que hoje a gente sabe que um processo pode demorar a saída, entre a chegada da carga e a saída 10 dias, mas pode demorar também 30, porque pode dar um canal vermelho, ou então um órgão anuente tenha uma morosidade na análise, então a previsibilidade também impacta no fluxo desse processo de importação. Gestão coordenada de fronteiras, em que todos os órgãos tenham uma padronização nos processos. Perdão, eu coloquei antecipação de análise novamente. Tony e Thiago, se tiverem perguntas, vocês vão me interromper. O pessoal ainda não perguntou, eu até enviei aqui no chat para que eles façam as perguntas. Mas perfeito. Eu tenho uma pergunta para o pessoal. Todos aqui já estão 100% na DUI? Já estão utilizando a Declaração Única de Exportação? Como é que estão aí vocês, pessoal? Lembrando o prazo, né? Lembrando o prazo que o novo X e o ROD cara preta serão desligados na última semana de junho. Ou seja, a partir de 2 de julho, todos estarão obrigados a utilizar a DUI. Nós participamos de uma reunião. Isso. Nós participamos de uma reunião recentemente com a Receita Federal e com a SESEX, e a gente tem participado de todas as reuniões relacionadas a isso. Eu falo a NSI, né, representando o grupo CACIS, tá? E a gente vê
que a Receita e a SESEX estão mantendo o cronograma, em que será desligado em 2 de julho. Então, a pergunta do Thiago é muito válida. Sim. O pessoal aqui está comentando que a maioria faz importação, né? O Thales até comenta, 99% que eu faço é importação. Aqui não, a gente não faz exportação. Mas alguns outros falaram que sim, fazem exportação, mas ainda não estão na DUI. Então, essa informação é muito importante. Tem um webinar que foi realizado recentemente também sobre a DUI. O Yuri, ele comenta isso, a gente vai mandar o link aí para vocês no final da ação. Mas atentem ser o prazo, tá? O prazo é final de junho agora. Aqueles que estão na exportação têm que começar a se mexer para ir para a DUI, tá? Não deixem para a última hora, porque senão vai ser a mesma coisa quando foi o Syscomex Web, que foi uma loucura, que daí os servidores pararam, então já vão fazendo os testes, já vão realizando essas operações para não ter nenhum problema na hora. Paulo, aqui... pode falar. Manda aí, Yuri. Não, Paulo, aqui é realmente onde estão as perguntas. Você pode escrever aqui, tranquilo, que a gente vai lendo aqui. Legal, exatamente. Uhum. Bom, gente, vão mandando aí. Hoje o foco é a declaração da importação, mas não só por isso, caso tenham dúvidas da DUI, no final da apresentação o Yuri pode responder aí tudo que vocês tiverem, tá bom? Se eu souber, senão a gente busca a informação também, não tem problema, tá? Legal, vamos tocar. Primeiro ponto, muito importante, DI e DSI não existirão mais no novo processo de importação. Será a declaração única de importação. Não existe ainda uma ideia de quais são as informações que estarão dispostas na DUIMP. Considerando, traçando um paralelo com o novo processo de exportação, a totalização de informações previstas no RE mais ADE davam cerca de 96 e caiu quase 100 dados a serem digitados, a serem prestados, e caiu para menos de 40. A gente espera também que ocorra isso na DUIMP, em que exista uma simplificação de campos a serem prestados para a Receita Federal. Tá? Um ponto importante também é relacionado à DUIMP. A LI, como a gente vê hoje, que é um documento travadinho e tudo mais, não vai ser mais assim. No LPCO, na exportação, a gente já percebe isso. A LI vai se tornar vários documentos, em que você quer importar um tipo de mercadoria específico, você vai pedir... eu vou citar um exemplo que pode não ser tão recorrente para o pessoal, mas eu quero importar alimentos que estão relacionados à Anvisa. As informações que serão prestadas relacionadas a alimentos não são as mesmas que se eu quiser importar arma de fogo pelo comando do Exército. Serão formulários customizados por órgão anuente, e se o órgão anuente quiser um documento customizado a depender do tipo de mercadoria, também existirá. Isso é cada órgão anuente que determinará como será esse formulário customizado. Uma expectativa que foi gerada e a gente espera que seja cumprida são os tipos de licenciamento. Hoje a gente vê que a LI é embarque por embarque, com raríssimas exceções. Exemplo, o drawback, que muita gente fala que não é LI, mas é uma LI automática que busca o saldo. A gente vê que o IBAMA também tem. O Inmetro, teoricamente, também teria uma LI automática. Antes que alguém me xingue, teoricamente, só para frisar, porque eu sei que o Inmetro tem demorado demais nas suas análises. Então, a gente vê uma divisão no entendimento de licenciamento no novo processo de importação. Vamos começar a falar um pouquinho sobre eles. O primeiro deles seria a ideia de múltiplos, ou melhor, pegando o que já existe hoje. A ideia do LI embarque a embarque.
Existirão, sim, processos, tipos de cargas que você precisa pedir embarque a embarque, que terá uma análise pontual ali. A gente espera que seja o mínimo de tipos de cargas. Citar 2 exemplos, para vocês terem ideia. Material nuclear e remédios psicotrópicos da Anvisa. São cargas muito delicadas, com características muito especiais. Que, inclusive, pode ter ou não uma autorização pré-embarque. A segunda questão, a questão que já existe hoje, mas é só aplicada para drawback e para alguns tipos de produtos do IBAMA, que seriam os múltiplos embarques, em que você solicita a importação de um tipo de material. Vou pegar lá trigo, farinha de trigo, para consumo humano, que é a Anvisa que tem essa anuência. E você solicita para a Anvisa que, falando sobre um planejamento de importação, a gente não sabe muito bem, a gente está elucubrando aqui que a Anvisa, eu vou importar 500 quilos de farinha de trigo nos próximos 6 meses. E aí a Anvisa te determina que você tem 6 meses para fazer a quantidade de embarques que você queira. Existe uma série de variáveis dentro desses múltiplos embarques. Exemplo do Comando do Exército. O Comando do Exército já tem aberto em algumas situações as importações múltiplos embarques e as exportações múltiplos embarques também, em que ele determina por onde deve passar esse tipo de mercadoria. Mas isso vai variar de órgão por órgão, mercadoria por mercadoria. A gente não tem como antecipar isso. A gente ainda... Oi. O Ricardo, ele fez uma colocação aqui, se você puder dar uma lidinha. Ele disse que serão por NCMs agora e por exportador. Isso, as LIs, elas já são por NCM, né? Ricardo, você poderia... As LIs serão por NCM ou por NCM no caso, o importador, seria isso? Enquanto isso, Rodrigo, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Vou tentar já antecipar e ver se depois ver se dá certo a resposta para o Ricardo. Teve um pessoal que levantou a mão. Pessoal, envia as perguntas, a gente vai fazendo assim. Eu vou entrando aqui no discurso e vou fazendo essas perguntas, tá? Nós não vamos habilitar aqui o microfone, porque tem muita gente na sala. Se a gente liberar o microfone aqui, fica uma bagunça. Daí só manda aqui pra gente que a gente já fala na hora, tá bom? Vamos tentar responder a pergunta do Ricardo. Primeiro, esquece a palavra LI, tá? A gente vai falar de licenciamentos. E eu vou tentar abrir o máximo de respostas possíveis para se ter uma melhor ideia. Vamos pegar o IBAMA. Importação de... Você falou pneus, né? Até. Você não tinha... Isso. Por exemplo, vou pegar IBAMA. Perfeito. Pneus. O IBAMA, lá dentro, ele faz uma série... ele não anui só o tipo de pneu, mas ele anui determinados tipos de cargas de pescado. São NCMs completamente distintas, jeitos de se avaliar completamente distintos. O importador de pneus, ele pode solicitar o licenciamento para o IBAMA, falando, eu vou importar 10 mil pneus durante o ano de 2018, tá ok, IBAMA? O IBAMA pode dar a resposta falando, não, você pode importar 5 mil pneus durante 6 meses. É uma opção. Eu não confesso que eu não sei se tem mais do que uma NCM de pneus, mas vamos supor que tenha mais do que uma NCM de pneus, em que o IBAMA pode autorizar ou não o importador a ter aqueles 5 mil pneus, e aquele saldo é equivalente àquelas 2 NCMs,
ou então ele separar. Isso vai depender muito de como cada órgão vai querer tratar. Ele pode tratar de NCM por NCM, ele pode colocar um conjunto de NCMs para o importador, ele pode colocar tempo em que um tempo determinado, como 3 meses, 6 meses, 1 ano, para que o importador faça. Ele pode falar se é múltiplo embarque ou não. Ele pode falar se você pode renovar ou não aquela licença, tanto em quantidade quanto em prazo. São diversas variáveis que cada órgão vai realmente avaliar o que condiz com o seu tipo de gerenciamento de riscos. Sibeli, Ricardo. Sibeli, só deixa eu ler o do Ricardo e eu já volto na sua, tá ok? Hoje eu faço ali por embarque, nessa informa NCM exportador. Se eu fizer licenciamento para 5.000 dividido em 10 embarques, como fica a questão dos fabricantes? Hoje eu informo a NCM e fabricante. Isso vai depender exatamente do órgão anuente. Por quê? Se o órgão anuente falar, olha, a sua licença para pneus está vinculada a esse exportador, a esse fabricante, você só vai poder importar esses 5.000 pneus relacionados a esse fabricante. Mas, se o IBAMA, por um acaso, não pedir o fabricante, lembrando que tem um redesenho dos processos, que o IBAMA fala, não preciso mais dos fabricantes, eu só quero saber da NCM, o importador e o país de origem. Ponto. Aí você pode importar independente do fabricante. Aí vai depender como a licença vai ser emitida. Se a licença tem o fabricante ou se a licença não tem um fabricante. A NCM sempre vai ter no licenciamento, sempre, sem exceção. Sibeli, já está disponível o módulo LPCO para homologação para algumas empresas. Na verdade, o LPCO já está em produção, tá? Não é homologação. Você pode sim exportar por as suas cargas, alguns tipos de cargas, né? Comando do Exército eu sei que está funcionando, e o Ministério da Agricultura eu sei que está funcionando para alguns tipos de cargas. Como irá funcionar a carga massiva do cadastro? Pois é necessário um XML. Usamos a e-commerce aqui na Latam e ainda não temos previsão de solução. Sibeli, eu vou pedir para primeiro que abra um chamado, não sei se já foi aberto, e essa questão específica é sobre exportação. Se você quiser, a gente pode até conversar posteriormente, posteriormente ao webinar, sobre essa parte do LPCO na exportação, tá ok? Legal. O Ricardo disse que foi respondido aqui. Perfeito. E ele agradeceu. Nós que agradecemos, Ricardo. Obrigado aí pela participação. E, Sibeli, nosso time da NSI, com e-comics, vai te dar todas essas respostas, tá? Fica tranquilo que já está agendado aqui. O Yuri vai passar para te ligar e responder, tá bom? Perfeito. A Sibeli respondeu? Não. A Cristina... Oi, Cristina, boa tarde. Ela pergunta o que significa do INPE como gerador de NF de entrada. Já respondo, Cristina. Ainda não acabei sobre o licenciamento. O licenciamento é bem longo, é uma parte bem longa do processo de importação. A gente vai chegar lá, Cristina. É um ponto bem importante, uma mudança bem importante que a gente está de olho, tá? Algo que é novo dentro desse novo licenciamento. Dois pontos novos. O primeiro, se você tem um certificado em metro, por exemplo, que permita você importar brinquedos e que não mencione saldo, só fale da validade, você vai mencionar esse registro, esse documento que permite essa importação junto à do INPE, e vai ter um cruze automático das informações para ver realmente se está permitido aquela importação.
não existirá mais a ideia de que o Inmetro ou o Ministério da Agricultura ou a Polícia Federal, se emitir um certificado em que não fale a quantidade, em que não fale realmente que precisa de uma autorização de embarque, vai ter um cruzamento automático, uma validação automática dessas informações. E um último ponto importante, que é um novo conceito também em licenciamento de importação, mesmo cargas que não estejam pela NCM sujeitas a licenciamento, mas tem alguma obrigação acessória interna no Brasil, os maiores exemplos estão relacionados à IBAMA, como cargas químicas, vai ser avisado o IBAMA sobre aquela importação. Não vai precisar de um licenciamento. Entretanto, as informações da DUIMP do licenciamento, se tiver algum tipo de registro, como o do Inmetro que eu citei, no momento da avaliação automática, os órgãos poderão ser avisados sobre aquela importação, e se eles detectarem algum tipo de risco, eles poderão exercer a sua prerrogativa fiscal de solicitar a verificação física, tá ok? Isso é uma novidade. Hoje o IBAMA já faz isso em alguns portos e aeroportos, mas isso vai se tornar realmente oficial e transparente ao importador. Se vocês tiverem dúvida, a gente já volta, eu vou falar sobre o pagamento de taxas. Atualmente, você registrou daí, você paga os impostos federais. A ideia é que no novo processo de importação tem essa desvinculação. Você pode até ter registrado a do INPE, mas não necessariamente pago os impostos. Vou conseguir liberar minha carga sem pagar impostos? Não. Não vai funcionar assim. A não ser para operadores econômicos autorizados, eles não ainda mencionaram se será nível 1, C1 ou C2. Eles só mencionaram que seria operador econômico autorizado e ainda não sabe se já inicia assim, mas eles vão trabalhar nessa proposta. Mas e como que fica, então? Você pode ter, lembrando que a declaração única de importação pode ser registrada antes da chegada da carga, fisicamente. Então, você pode ter registrado, não paga os impostos, espera essa carga chegar, tem a parametrização, dá verde, e vai dar desembaraço com efeitos suspensos. Pelo menos é o status que eles falaram. Com efeitos suspensos, por quê? Vai estar esperando o pagamento. Você pagou as taxas relacionadas àquela do INPE, então estará liberada para a saída da carga do recinto alfandegado. Tá? Chegando à última questão. Você quer que eu explique o nota fiscal de entrada ou a gente já faz a pergunta? Pode falar. Tem algumas perguntas aqui. A nota fiscal de entrada, talvez ela vá dar bastante pergunta também, que é uma novidade que, lendo assim, assusta, mas vocês verão que é melhor até a ideia. Mas existem hoje perguntas como o setor alimentício, por exemplo. O Cláudio, obrigado, Cláudio, pela sua participação. Nos falamos já no passado, um prazer tê-lo aqui conosco. Ele pergunta se você pode dar alguns exemplos ali de produtos alimentícios, como que vai ficar essa parte do novo do INPE. Bom, até esse momento, a Anvisa não anunciou os desenhos dos processos. Ou melhor, vamos dividir, né? Tem alguns tipos de alimentos que podem ser IBAMA, pode ser o Ministério da Agricultura e pode ser Anvisa. Né? Eu não sei com qual tipo de alimentos que a gente está... o Cláudio perguntou nesse momento. Mas posso falar sobre os três. De qualquer maneira, nenhum dos três órgãos ainda anunciou como será o seu desenho do novo processo. Até esse momento, o que a gente sabe é que a Anvisa e o Ministério da Agricultura estão mais avançados nesse redesenho, nesse pensamento de novo fluxo, em que a Anvisa ela quer sim liberar licenciamento múltiplo embarque, em que ela emite um licenciamento que te dê um saldo durante um determinado período. Mas isso vai depender, de novo, de cada órgão. Não tenho como antecipar isso. A nossa expectativa é que
todos eles migrem para a ideia de licenciamento múltiplo embarque. Infelizmente, a gente não tem como dar certeza, porque nem a CSEX tem como dar certeza, porque isso é prerrogativa de cada órgão anuente. Mas eles estão trabalhando... Isso é legal. E isso é legal, Claudio, que a gente, vou até confessar aqui para vocês um processo interno aqui nosso da NSI e da GET. Nós temos um comitê de comércio exterior que é realizado aí semanalmente, e a gente junta as cabeças pensantes para ver as mudanças, né? E estar a par aí das reuniões que nós fazemos com a Receita Federal, das informações que chegam do Procomex, das informações que nós resgatamos. E nesse último que nós tivemos, nós falamos bastante da Anvisa e do SIGVIG em relação aos novos processos de importação e exportação. Infelizmente, nós somos reféns deles. Eles precisam nos dar informação de como eles vão atuar nesse novo processo. Hoje, o que nós temos é o que seria mais comum, um senso comum de direcionamento que eles seguiriam. Tá? Mas fique tranquilo que a gente está de olho nisso. É uma informação que faz parte também da nossa solução, que a gente precisa integrar isso e precisa deixá-la pronta para vocês. E assim que a gente tiver uma oficialização desses órgãos, nós preparemos um comunicado para todos. Inclusive o próprio webinar falando dessa mudança. Bom, respondendo a Gabriela, um produto bem fácil é pilha. Pilha não está sujeito à licença de importação. Nenhum tipo de licença de importação. Entretanto, existem obrigações acessórias e regulação interna no Brasil em que o IBAMA vai lá fiscalizar essa condição. E o IBAMA, então, está transferindo para a entrada em portos e aeroportos a questão da verificação física nesse local de entrada no país, vamos colocar assim. É um exemplo bem simples de que não tem licença de importação, entretanto, tem regulamentações internas. A gente vai pensar muito em regulamentações internas, regulamentações brasileiras relacionadas ao ambiente, e fitossanitário e sanitário. Acho que são os três tipos de cargas que mais terão, ou melhor, que poderão ter verificações físicas, sem um licenciamento de importação propriamente dito. Respondida a pergunta, Gabriela? Sobre o Ricardo, vai continuar como é. Aqui, Yuri, ele falou assim, ele perguntou se vai continuar como é hoje. Dá uma pré-análise e depois confirma o canal. A pré-análise que você está falando lote, né? No caso. É que você tem a formação de lote e aí depois tem a divulgação do canal. A ideia é que sim, tenha uma pré-análise com a publicação do canal posteriormente. Entretanto, vamos esquecer a ideia do lote. Se você registrou, agora são 15h45. São 15h45, vamos pensar assim, em que a resposta do Cláudio foi muito boa. Desculpa, Ricardo, voltando. 15h45, registrei a do INPE. Eu, como importador, tenho um baixo risco e minha NCM tem baixo risco também. Minha importação é constante, a Receita Federal já me conhece, então, ok. Entende que a análise de riscos ela é mais rápida, o sistema não precisa ficar cruzando ou puxando outras informações de outros lugares? Consequentemente, essa análise pode ter sido feita em 1 hora, esse gerenciamento de riscos pode ter sido feito em 1 hora. Às 16h45 já está publicado o canal. Mas também pode demorar a Receita Federal, por ser um alto risco, de um importador tem alto risco, não conhece a NCM, são várias informações desconhecidas, então o sistema precisa ter um pouco mais de cuidado ao analisar aquela do INPE. Então pode demorar 3 horas. A gente não tem mais a ideia do lote, mas a gente tem ainda a ideia de que dessa pré-análise, na verdade a pré-análise é o gerenciamento de riscos.
Respondido, Ricardo? Yuri, ok, obrigado, Ricardo. Vamos agora à grande entrada aí dessa nota fiscal. Bom, primeiro ponto, isso pode ser que demore a sair, tá? A tendência é que demore a sair, mas está lá no projetinho deles. Hoje, novo processo de exportação, você emite a nota fiscal de exportação e integra ela, você menciona ela na DUI e as informações são automaticamente preenchidas. Ou seja, você tem uma integração da Cefaz com o portal único, o módulo DUE. Se eu consigo trazer as informações, a ideia é que consiga enviar as informações também. Em que, como a nota fiscal de entrada ela é um espelho da DI atualmente, a ideia é que a do INPE possa enviar informações às secretarias de Fazenda, independente de qual seja. Essa é a ideia da integração. Qual que é a dificuldade? São muitos e muitos sistemas diferentes. A gente sabe de algumas secretarias da Fazenda que estão se movimentando para isso. Entretanto, a gente não sabe ainda quanto eles estão desenvolvendo. A gente sabe sobre pagamentos centralizados, já chego lá, inclusive, mas especificamente sobre a nota fiscal de entrada, ainda mais que a gente está em especificação do produto, ainda vai demorar um pouco essa ideia de integração, pelo menos com todos os estados brasileiros. A ideia... ou melhor, a tendência é que seja que seja realmente disponibilizado de estado por estado aos poucos. E enquanto vocês escrevem as perguntas, a previsão para o início do novo processo de importação para todo mundo é maio de 2019. Vocês vão começar a falar no segundo semestre, em que vai ser disponibilizado, muito provavelmente, entre aspas, um projeto piloto de novo processo de importação para algumas empresas importadoras. Basicamente, operador econômico autorizado nível C2. E que tenha e vai ter algumas limitações também. Não vai ter licença de importação, vai ser só para embarque marítimo, vai ser apenas para pagamento integral de impostos, tem mais algumas limitações. Então, realmente, a previsão para de um modo mais generalizado, de um modo mais amplo, de novo processo de importação, do INPE, é maio de 2019. Perguntas? Não? Todo mundo entendeu a parte de nota fiscal de entrada? Uhum. Cristina, o assunto que você tinha dúvida, ficou claro? Eu vou passar de slide. Aqui Bom, se tiverem dúvidas, vocês me param aí, tá ok? Falando especificamente... Como funcionaria essa integração? A nota fiscal seria anexada do INPE ou a do INPE teria integração ao gerador de nota fiscal que cada empresa usa? Perdão, deixa eu reler. Não, Gabriel, a ideia, pelo menos inicial, tá? Não é uma ideia fixa, em que você entrasse no site da Cefaz, no sistema que você tem, SAP, EBS, o sistema da Guest, e você citasse a do INPE. E o sistema, então, puxaria essas informações que estão na do INPE, permitindo gerar a nota fiscal já com essas informações, sem a necessidade de redigitação. Então, o portal único, o módulo do INPE, teria a integração com cada sistema Cefaz. Se eu não expliquei direitinho, o Gabriel pode... Vou até te complementar aqui. O Thales está comentando aqui. Então, os sistemas que cada empresa usa para emissão de notas terão essa integração? Sim. Será de responsabilidade dos sistemas que tenham essa integração, tá? Não do usuário como vocês. Thales, cliente nosso da Duri, obrigado pela sua participação. A Guest está muito de olho nessa mudança. Fique tranquilo que a ideia é que seja mais fácil para vocês, né? Que as informações venham mais confiantes a vocês, mas a necessidade da emissão da nota continuará por legislação. O que vai facilitar é o tipo de informação e estratificação dessa informação da do INPE, tá bom?
os sistemas terão que se atualizar. Wades, eu não entendi exatamente qual o problema no caso da zona secundária, porque a nota fiscal de entrada ela só pode ser emitida após o desembaraço realmente da declaração de importação ou futuramente da declaração única de importação. Então, independente se sua carga está na zona primária ou na zona secundária, continuar tendo essa integração. Não influencia onde está a carga, porque a nota fiscal de entrada realmente só pode ser emitida após o desembaraço. Uhum. O que você me provavelmente... permite, Yuri? Só para completar o Thales aqui, isso é importante de você ter um parceiro como nós aqui da GET, junto com a NSI e a Comex 10, né, formando esse grande bloco aí de comércio exterior. A GET está de olho, tá? Eu acho que entre os softwares de mercado, entre as empresas que estão com solução de mercado, nós somos as mais próximas hoje e com certeza as que mais estão preparadas para essas mudanças. E isso é uma função nossa de te dar de informação, tá? Então fica tranquilo que assim que a gente tiver uma novidade sobre esses pontos, principalmente a nota, que é uma preocupação do cliente da GET, será de nós a primeira informação que vocês receberão, tá bom? Pode complementar, Yuri. Só o que o Waits tinha falado. A emissão da nota fiscal de entrada só vai ser feita realmente depois do desembaraço da DUIMP, em que a Receita Federal vai ter dado o ok para a retirada da carga. São raríssimas exceções que você pode retirar a carga sem pagar tributo, ou então você vai completar essas informações a posteriori. Mas, de uma maneira geral, você só emite a nota fiscal de entrada após o desembaraço da carga. Então, se está na zona secundária ou se está na zona primária, não tem impacto. Falando mais rápido sobre a DUIMP, porque eu imagino que todo mundo tenha compromissos após aqui, a DUIMP tem vários pontos que a gente já falou. Algo importante, a ideia é que a DUIMP nasça já vinculada com conhecimento de carga, com conhecimento de carga enviado pelo seu transportador internacional, em que você já tenha informações de onde nascer. Na DUI, nasce a partir da nota fiscal de entrada. Na DUIMP, a ideia é que tenha o conhecimento de carga, dando o primeiro input nas informações. Paralelismo entre o licenciamento. Com algumas exceções, você vai poder pedir essa licença de importar, a licença, um registro, um certificado, independente da DUIMP. Você quer registrar sua DUIMP antes da licença de importação, antes do documento emitido pelo órgão doente? Pode, desde que a legislação não esteja falando que isso é impeditivo. Citar algum tipo de químico que a Polícia Federal fale, eu quero analisar isso antes do embarque no exterior. A legislação está sendo clara que você não pode registrar essa DUIMP antes de ter o ok da Polícia Federal. Mas alimentos, a ideia é que não tenha mais, ou melhor, hoje já não tem essa autorização de embarque. Que mais? A parte de brinquedos, se você tem o certificado junto ao Inmetro, perfeito. Só para citar esses dois exemplos, se você registrou a DUIMP e a legislação permite que você vincule a licença após esse registro da DUIMP, perfeito. Quer fazer em paralelo? Perfeito. Não vai precisar fazer a LI primeiro para depois fazer a DI, vamos colocar assim, como é hoje. Registro a qualquer momento. A ideia é que seja 24/7. Você possa registrar a DUIMP a qualquer momento do dia, a qualquer momento da semana. Parametrização contínua, a gente já até falou, já tinha sido feita a pergunta, não vai ter mais a eliminação de lotes de registros, em que eu tenho que esperar às 15 horas para que
seja processado um lote que vai ser divulgado o resultado às 18 horas. A ideia é que não exista mais, seja uma parametrização contínua e por do INPE. E não terá mais adições. Isso quebra um pouquinho a cabeça, porque a gente está acostumado com aquelas adições na DI. Vai ser tratamento por itens, em que você está trazendo 5 tipos de itens, então análise de risco, gerenciamento de riscos vai ser por cada item mencionado na do INPE. Tem um ponto mais à frente que a gente fala de desembaraço parcial. A ideia é que da Receita Federal é que você tem que estar trazendo 5 tipos de itens diferentes. E se você pode desmembrá-los, tirar esse tipo de carga do porto, você vai ter um desembaraço parcial. Deu um canal vermelho, vamos colocar assim, que eu quero só ter um item, a Receita Federal só quer verificar fisicamente um item. Os outros 4, teoricamente, estão liberados. Você teria um desembaraço parcial, deixando um item para trás. Aí é decisão da empresa, aí é decisão do importador, se ele quer esperar a verificação física para os 4 itens ou não. Desembaraço parcial estava exatamente aqui. Anexação dos documentos diretamente na do INPE. Hoje a gente tem o VCOMEX, mas a ideia é que se caiu em canal amarelo, caiu em canal vermelho, você anexa diretamente os documentos a serem apresentados na do INPE. O que muda na importação por conta e ordem, o que muda na importação por encomenda. Inclusão de campos. A ideia é que na importação por encomenda tenha lá falando que é importação por encomenda, e você pode só mencionar vários encomendantes, se existirem. Importação por conta e ordem. Você seleciona que é importação por conta e ordem e preenche os campos. É apenas isso que mudará. Na verdade, a ideia é dar maior transparência para as importações indiretas. E não existe mudança prevista para a atuação do despachante aduaneiro. Lembrando a todos e que talvez muitos gerem dúvidas, não sei se tem despachante ouvindo, mas na legislação brasileira não é obrigatório a utilização do despachante aduaneiro, tanto na exportação quanto na importação. A legislação brasileira fala de um representante legal, se é da empresa importadora ou não, ou melhor, se é da empresa importadora, não é necessário ser um despachante. Se é um terceiro, aí sim seria necessário ser um despachante para representar legalmente a empresa. A única menção na legislação brasileira é que você precisa estar vinculado no radar da empresa, ponto, como representante legal. Então, não existe mudança prevista. Na prática, a gente pode pensar em que vão ser menos perdão, pessoal. Na prática, a gente pode imaginar que sim, muda, porque o despachante aduaneiro vira muito mais um prestador de serviços, realmente, alguém que atua como um conselheiro para o importador, e não mais um digitador de informações, de um digitador de DI, um digitador de LI, mas alguém que ajuda a gerir o comércio exterior do importador. Acho que é essa mudança, na prática, que ocorrerá com o novo processo de importação. Licenciamentos, a gente já falou muito, a ideia é que exista gestão de riscos pelos órgãos anuentes. Ministério da Agricultura, Inmetro, Anvisa, esses 3 eu tenho certeza que estão, Comando do Exército também, esses 4 eu tenho certeza que estão desenvolvendo gestão de riscos. Não é fácil desenvolver gestão de riscos, a Receita Federal vai tentar, pelo menos até onde eu saiba, está disponibilizando ajuda para todos eles, para a estruturação da gestão de riscos. A Receita Federal já tem muita experiência em relação a isso, e controles pós-desembaraço é a ideia da pilha, que eu tinha explicado, tá ok? Sobre os outros
Sobre os outros pontos, a gente já foi falando passo a passo. Licenciamento guarda-chuva ou licenciamento... Eu gosto da palavra licença guarda-chuva, tá? Muita gente fala licenciamento múltiplo embarque, então eu trago os dois. Mas o último ponto desse slide é algo muito importante. 30 dias de prazo para análise. Para quem conhece, o APLI é um acordo relacionado aos procedimentos de licença de importação, em que prevê, na ideia, de 30 dias de prazo para análise de uma licença não automática, que seja colocada de um a um, vamos colocar assim, não seja um lote. E a ideia da SESEX é que esse prazo seja cumprido, como 30 dias ao máximo para a análise de uma licença. Reaproveitamento de licenças passadas, de documentos passados, é que você dê um copy and paste, você copia e cola, colocando realmente as informações. Eu quero simplesmente reaproveitar a minha última licença, porque eu só vou mudar um detalhe da descrição dessa mercadoria. Perfeito, você copia, cola e modifica apenas esse campo. A ideia é facilitar realmente para o importador cada vez mais o processo de importação dele. João, não existem muitas alterações nesse sentido. Na importação por conta e ordem e na importação por encomenda, o que muda na do INPE é a inclusão de campos, que hoje não existem. Exemplo, você não pode mencionar mais do que um encomendante na sua DI hoje, não pela legislação. Não estou falando na prática, mas pela legislação você não poderia mencionar mais do que um encomendante. A ideia é que a Receita Federal, se você mencionar que é uma importação, modalidade por conta e ordem, por encomenda, já abra vários campos para você citar quais são os encomendantes. Se você colocar que é uma importação por conta e ordem, então você mencionaria quem é o real adquirente dessa mercadoria. Apenas isso, serão campos e não mais nas informações complementares, como é hoje. Só tem isso de alteração, pelo menos por enquanto, para as importações indiretas. Tá claro? Se tiver alguma dúvida a mais, pode perguntar. Show de bola, João. Que bom que respondemos aí a pergunta. Podem nos enviar, temos aí mais 15, 20 minutinhos reservados para atendê-los, tá? Então fiquem à vontade. Eu tinha falado sobre a ideia do pagamento de impostos. A mesma ideia é válida para licenciamento. Falei que a atuação será em paralelo, Receita Federal e órgãos anuentes. Em que, se a Receita Federal aplicou lá a análise de riscos, deu canal verde, posso retirar essa carga, mesmo tendo pago os impostos, a Receita dita ok, mas ainda está pendente da análise do Ministério da Agricultura. Posso retirar a carga? Não. A carga só sai quando todos os órgãos intervenientes falarem pode sair. Caso contrário, ficará lá com o status pendente até a obtenção de licença, ou algo do tipo. Eles não mencionaram exatamente qual será o nome do status, mas a ideia será essa. Boa pergunta, Cláudio. Ninguém sabe como será cobrada a taxa Siscomex nesse momento. A gente perguntou isso para a Receita, num fórum, e a Receita não respondeu. Eles falaram que eles não tinham resposta para isso. A gente já antecipou essa pergunta, assim que a gente souber, a gente compartilha a informação com todo mundo. Catálogo de produtos e cadastro de atributos. Eu vou pular essa parte porque é um pouco complexo explicar em questão de 5 minutos, tá? Depois a gente pode
até marcar um webinar, mas esse ponto, esse módulo em específico, que é separado do INPE, que é separado do LPCO e que é separado do CCT, controle de cargas e trânsito, o CCT não impacta no importador, tá? Antes que vocês me perguntem. Esse módulo de catálogo de produtos e cadastro de atributos será mais um, e que nesse momento está sendo desenvolvido, está sendo discutido, e que a gente não tem tantas informações ainda, mas a ideia é de que seja um repositório de informações de cada produto importado por cada importador. Essa ideia em que você mencione um NCM, mencione a descrição da mercadoria, e você vai preenchendo com atributos. Exemplo da TV, falando de quantas polegadas a quantas, se é LED ou se é plasma, para você realmente descrever o melhor possível aquele produto. E se você não quiser antecipar essa informação no catálogo de produtos, essa informação seria migrada automaticamente a partir da do INPE. Eu não vou... É só para que vocês tenham uma ideia sobre esse catálogo de produtos. Hoje a Receita usa uma margem de 8% dos lotes e os classifica em canal vermelho. Com essa mudança, com a não existência dos lotes, qual será a taxa por cento que a Receita usará para a classificação dos canais vermelhos? Bruno, lembrando que essa taxa ela varia em relação ao mês, em relação ao porto, ao recinto aduaneiro, né? Então, não é uma taxa fixa. Por exemplo, há 5 anos atrás, essa taxa estava em cerca de 12%. A gente não se preocupa em relação à parte da porcentagem que será direcionada para o canal vermelho, mas a nossa cobrança maior, realmente, como setor privado, é que tenha uma melhor você acerte uma melhor assertividade, uma maior assertividade na seleção do canal vermelho. Não adianta você selecionar 8 lotes de 100 para o canal vermelho, sendo que um tem erro. Poxa, seleciona 4 e acerta em 3. Essa é a nossa maior cobrança. Mas essa margem, essa porcentagem, ela varia de tempos em tempos. Então, ela não é cravada, pelo processo, ela não é cravada pelo porto, não é cravada pelo aeroporto. Então, isso daí vai continuar mudando. Respondido, Bruno? Liberando a carga antes de chegar, poderei emitir a nota fiscal e também saída mesmo antes da chegada da carga em solo nacional? Bom, vamos lá. Se a Receita liberou, se o órgão anuente, se tiver órgão anuente, liberou, se você pagou as taxas da Cefaz e os órgãos anuentes terem liberado, sim, você pode emitir a nota fiscal de entrada. Qual que é o seu risco, Tamara? Eu estou falando primeiro pela legislação. É permitido porque você cumpriu com o processo de importação. Essa carga é brasileira, certo? Porque já está nacionalizada. Qual que é o risco? Se essa carga não chegar, se essa carga tenha ocorrido algum erro de expedição no exterior e essa carga não tenha chegado. Depois você vai ter um problema em relação à nota fiscal de entrada. Lembrando que você pode cancelar a nota fiscal de entrada em algumas horas. Então, só existe esse risco que você pode coordenar o seu processo para emitir em questão de 6 horas antes, por exemplo, da carga chegar. É possível, sim, emitir a nota fiscal de entrada antes da chegada em solo, porque você já cumpriu com os processos necessários. Legal. Tamara, obrigado pela sua participação. É bom tê-la aqui conosco. Mais um cliente nosso aqui da Get.
Espero que tenha sido aí de grande utilidade a informação e a resposta. Módulo de despachos e conferência física, essa é a parte mais rápida que eu tenho a falar. Determinação do canal de conferência antes da chegada da carga. Se você registrou a do INPE, obviamente, antes, você vai ter essa determinação do canal de conferência antes da chegada. O que muda? O nível de risco do importador. Eles não falam se é OEA ou não, eles só falam se é um importador com alto nível de confiança, então poderá sim ser publicado qual é o canal parametrizado. Eles não mencionam uma especificação sobre qual o importador vai saber ou não. E se eu não for um importador de baixíssimo risco no entendimento da Receita Federal e registrei a do INPE antes? Ok, perfeito. No momento em que o operador portuário falar eu estou com o operador portuário, aeroporto ou recinto de fronteira, tá? No momento em que eles falar, algum desses falarem, está comigo a carga, vai aparecer qual que é o canal parametrizado. Designação de perícia técnica. Será no módulo de despachos com conexão com a do INPE, com a integração, em que o importador vai ver claramente qual foi o perito técnico, se necessário, no canal vermelho, designado para realmente realizar aquela perícia, e janela para os órgãos intervenientes. Não sei se alguém aqui na sala tem verificação física por algum órgão anuente. A ideia é que seja feita uma verificação conjunta, Receita Federal, Anvisa, por exemplo. E se a Receita Federal perder essa janela, entre aspas, e a Anvisa ter feito essa verificação, então o relatório de inspeção física será disponibilizado para a Receita Federal ler. E a ideia é que não tenha uma segunda verificação. E possibilidade de desembaraço parcial que a gente já tinha dito. Cláudio, aproveitando o gancho, do cancelamento da nota de importação, você fala da nota fiscal de entrada? Seria isso? Porque se for... Acho que sim, então viu, Yuri? O Cláudio falou que a nota fiscal de entrada tem as regras de cada estado. Então, você precisaria observar em cada estado como ela fala. Até onde eu saiba, de um modo geral, são 24 horas, mas eu precisaria checar estado por estado, tá ok? Eu não posso te afirmar isso, porque eu não tenho esse conhecimento dos 27 países que a gente vive. Eu falei países mesmo e não estados. Você registra e libera a DI antecipada, e a madeira posteriormente é condenada. Sim, isso ocorre, mas a ideia é que o SIGVIG módulo madeira também esteja integrado no portal único. Dessa maneira, no momento em que tenha sido feita a análise da do INPE, falando que tem embalagem de madeira, o Ministério da Agricultura também execute essa gestão de riscos antecipada, e você, Leandro, tem essa visão que a sua embalagem de madeira tenha sido selecionada para verificação física. A ideia é que se está trabalhando desde a publicação da IN 32 em outubro de 2015, é que essa devolução seja, essa devolução da embalagem de madeira seja mais fácil, mais simples, ou então a própria destruição. Está tendo um trabalho sobre o redesenho desse processo também, tá? A gente espera que no processo de importação exista algo mais fácil. Leandro, respondido o comentário, na análise do INPE ocorrerão com alguma intervenção manual, né? Você fala sobre a questão da intervenção manual do auditor fiscal, Bruno. Se sim, continuar existindo a prerrogativa fiscal do auditor passar o que estava em verde para amarelo ou para vermelho, se eles entenderem assim.
a intervenção não existe, inicialmente não existirá intervenção manual. Você registrou a do INPE, o sistema vai ter o gerenciamento de riscos e vai dar o canal. Essa, pelo menos, esse o conceito do novo processo de importação, inicialmente, tá? Tamara, Bruno, respondida a sua pergunta? Os importadores saberão em qual nível de risco estão enquadrados? Ou seja, uma informação privada da Receita Federal? Ninguém sabe responder isso. É provável que a gente não saiba. É provável que a gente apenas saiba se a gente está classificado em baixíssimo risco, está enquadrado como vou ter essa informação antes da chegada da carga. Acho que é só essa informação que será transparente. Os outros níveis de risco a gente não vai saber, muito provavelmente. Tamara, respondida a pergunta? Gabriela. Yuri, costumamos fazer DTA das nossas importações. Registramos a DTA no entreposto, a DA no entreposto aduaneiro e vamos nacionalizando as mercadorias de acordo com a nossa necessidade. Nesse processo, poderia mudar com a do INPE? A DA continuará existindo, tá? A DTA também continuará existindo, só que a DTA será simplificada. Da mesma maneira que a DTA hoje na exportação foi simplificada, vai também ser simplificada a DTA. No momento em que você mencionar que é uma DA, que vai chegar pelo Porto de Santos e vai movimentar para, eu não sei em qual cidade você está, mas falando para o Porto Seco de Taubaté. Essa gestão de riscos já vai ser integrada e que a Receita Federal já concede ou não o trânsito. Ela pode não conceder o trânsito para verificar fisicamente essa mercadoria no porto de entrada e depois concede esse trânsito. Mas a ideia é São Paulo. Você entra em Santos, já registrando a DA, mencionando que vai transferir essa carga para um Porto Seco em São Paulo. E aí você vai fazendo as do INPEs de nacionalização por nacionalização. A nossa solicitação inicial era que ainda não foi confirmada, pelo menos no desenho inicial, mas a gente pediu, a INSI pediu isso, e que seja uma única do INPE, ou uma única DA, como eles queiram chamar o documento, e que eu vá registrando quanto eu tirei em tal dia. Como se fosse uma planilhinha de controle, bem simples, e que eu não precise ficar fazendo várias DIs para ir nacionalizando aos poucos. A nossa solicitação era algo muito mais simples. Uma do INPE, falando que é DA, e aí eu vou nacionalizando aos poucos. E aí ficaria mais fácil para o importador e mais fácil para a Receita Federal. Respondida a pergunta? Conta pra gente, Gabriela, se foi respondido. Yuri, temos mais algum tipo de conteúdo para passar ou podemos entrar já no bate-papo aqui final? Como é que estamos? Só tem pagamentos centralizados. Vamos falar sobre isso e daí a gente faz perguntas e respostas no final, pode ser? Perfeito. Pagamentos centralizados. Inicialmente, vai ser trabalhado a parte do ICMS, inicialmente falando. Pagamento integral, pagamento parcial, exoneração completa, em que, lembrem que eu falei que os impostos federais serão, não serão mais cobrados no momento do registro, porque existirá esse modo de pagamentos centralizados, uma separação do fluxo de pagamentos do fluxo físico da carga, do fluxo de informações. A ideia é que nesse módulo de pagamentos centralizados, os impostos federais, os impostos estaduais, as taxas dos anuentes sejam todas realizadas num único local. A questão das taxas anuentes, a gente tem solicitado para que ao menos tenha débito automático, mas a ideia da Receita Federal, da Receita Federal e da SESEX é um passo a mais,
em que você gere uma guia única de pagamentos, não estou falando imposto único, mas uma guia única de pagamentos, em que descreva lá PIS, X reais, II, X reais, ICMS, X reais, taxa do IBAMA, X reais, e você paga em guia única. Pagamento de multas, se existentes, e pagamento de perícia técnica, também seriam realizados por esse módulo. Até esse momento, apenas a Cefaz Rio de Janeiro está desenvolvendo essa integração do ICMS. A gente sabe ainda que São Paulo e Pernambuco, se eu não estou enganado, tem interesse nesse módulo de pagamentos centralizados de um modo mais rápido. As outras secretarias da Fazenda ainda estão sendo engajadas. Bom, eu peço mil perdões por ter ultrapassado o tempo em 15 minutos. Eu tô desconsiderando o tempo que o Thiago falou, tá? E aí, eu peço mil desculpas e estou aberto aí para perguntas que vocês quiserem fazer. Legal, Yuri. Obrigado. Bom, legal, Yuri. Obrigado. Bom, muito obrigado pela sua palestra aqui, né? Vamos chamar assim. Acho que deu para esclarecer bastante coisa, dar uma visão do que acontecerá com a do INPE nos próximos meses e anos. Claro que todas as datas aqui que foram ditas podem mudar, por isso que a gente tomou bastante cuidado em mencionar isso para vocês. Uma alteração que está planejada para início de 2019 pode sofrer grandes alterações em alguns meses desde o início, mas nós estamos de olho. O principal disso é passar conteúdo para vocês. E me alegra bastante ter uma sala cheia de clientes, sala cheia de pessoas que seriam nossos clientes também no passado e a gente acabou não conversando mais, estão aqui hoje conosco. Um grande abraço aí para... Eu vou ser injusto de citar, porque tem tanta gente aqui, mas eu queria dar um abraço aí na Silene e na Denise. Obrigado por participar aqui conosco. Eu acho que é injusto. O pessoal da Dura e o pessoal da Padavânia também, obrigado por participarem conosco. Temos aqui bastante clientes, não vou citar todos, senão serei injusto. Pessoal, vou liberar aqui 5 minutinhos de perguntas e respostas do nosso amigo Yuri, minhas aqui também. Aqueles que já conhecem a Get sabem que nós estaremos preparados para todas essas mudanças, principalmente aqui na parte da importação. Nós estaremos 100%, estamos bem próximos, né? Já tenho dito aqui bastante. E toda novidade que nós tivermos, faremos uma sessão como essa, liberaremos algo no nosso blog. Nas próximas semanas aí sai um site novo nosso também, convido a todos a darem uma olhadinha lá. A Get, ela tem se mostrado aí no mercado como uma precursora e pioneira aí nessas mudanças e nessas parcerias, e o nosso software tem crescido bastante. Eu convido a quem não conhece, conhecer o nosso software, acessar get.com.br, temos aí soluções completas aí para a gestão do comércio exterior de vocês, desde a simulação dos custos da importação até toda a gestão financeira da sua empresa. E, obviamente, na parte da emissão das notas, no faturamento e toda a inteligência. Denise e Fene, nós agradecemos. Pessoal, 5 minutinhos de dúvidas, vamos lá. Gabriela, a do INPE já seria registrada logo na chegada no porto? Bom, a do INPE poderia ser feita antes da chegada no porto. Não necessariamente no porto. Vai depender realmente de como cada importador trabalha. Muitas vezes o entreposto aduaneiro passa por quantificação da mercadoria. Muitas vezes, geralmente, você tem a quantificação da mercadoria antes realmente da entrada do ok final, por parte do recinto, principalmente. Então, você pode registrar do INPE antes da chegada do porto, não necessariamente no porto. Aí fica a critério da sua empresa, realmente, quando registrá-lo. Obrigado, Yuri. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal da Savox aqui conosco também, obrigado. Muito obrigado a todos por terem paciência. Eu estou vendo o comentário aqui do Milton. Obrigado pelo elogio. Mas muito obrigado à paciência de todos. Eu vi que ainda tem muita gente, quase todos, aqui ainda estão aqui, né? Agradeço muito a paciência de todos, espero ter compartilhado um pouquinho,
Se alguém tiver alguma dúvida, podem me mandar, tá? Sem problema nenhum. Yuri, ou se vocês encaminharem para comercial@get, depois o pessoal da Get me encaminha. Fico à disposição de todos, perguntas, se alguém ficou acanhado aqui também de perguntar, pode mandar para o meu e-mail que eu tento ajudá-los. Legal. É isso mesmo, pessoal. A gente pode aqui, posteriormente, tirar as dúvidas por e-mail. Continuar os agradecimentos aqui, Heloísa. Foi seu aniversário recentemente, Heloísa. Parabéns aí agora por voz. Mandei um Skype para você na data. Pessoal, vamos aproveitar esses últimos minutinhos. Mais perguntas? Querem falar algo próximo da experiência de vocês, algum processo recente de vocês? Querem falar de outra coisa, sem ser a do INPE e a DUI? Querem tratar aí alguma parte da emissão das notas de entrada, de como fazer essa gestão de estoque, como ter uma gestão financeira adequada? Querem falar de processos de comércio exterior para trading, para comercial importadora? Aproveitem aí, estamos à disposição de vocês. Derão, nós que agradecemos. Não elogia muito o Yuri, não, porque senão depois fica difícil de trazer ele aqui, viu? Acho que não tem. Acho que não temos perguntas. Chegou aqui da Tamara. Tamara, obrigado. Grande cliente nosso aqui da Get. Taxa do dólar do recolhimento de impostos será do dia do registro ou do recolhimento efetivo, Yuri? Essa regra não muda, tá? Ou melhor, muda sim. A gente perguntou e eles não falaram. A ideia é que a legislação fala que é do dia do registro. Eles ficaram meio em dúvida no início, mas como a legislação diz que é dia do registro, eles não tinham parado para pensar sobre a parte do recolhimento a posteriori. Mas sim, pelo menos a resposta inicial é que não muda. A taxa do dólar é no dia do registro da do INPE. Rogério, a questão do fechamento do câmbio que você fala é no Banco Central ou em relação ao dólar? Ou em relação não ao dólar, mas da moeda, né, negociada? O Banco Central ainda não se manifestou e falou, e até esse momento nada muda em relação ao fechamento de câmbio. Legal. Pelo menos, pessoal, até esse momento, o Banco Central não se manifestou. Pessoal, completamos aí 1h35 de sessão. Agora vamos encerrar. Temos a sessão para todos. Eu quero informar que disponibilizaremos esse conteúdo na íntegra, com as perguntas, com as paralisações, no YouTube, tá? E no nosso site da Get. O site que será lançado já terá esse conteúdo aí para vocês como grande novidade. Acessem, na semana que vem já deixaremos lá, para que vocês possam compartilhar também esse conhecimento que foi gerado aqui para vocês. O e-book vai estar à disposição também para download na semana que vem, então vocês poderão aí passar a informação adiante. A ideia é que ela se propague, informação nunca é demais, afinal, todos sofreremos os impactos dessas mudanças aí que chegarão. Obrigado a todos, tenham uma excelente tarde e tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Abraço.